Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um protótipo diferente. Eu vou trazer um protótipo do Paladinos do Reino Ocidental, Paladins of the West Kingdom. Paladins of the West Kingdom é um novo jogo da Garphill Games, do Shem Phillips e do S.J. McDonald, e que ele vai estar sendo trazido aqui para o Brasil pela MeepleBR. Só que eu consegui, junto com o pessoal da MeepleBR, um protótipo desse jogo. Um protótipo que a própria Garphill Games fez. E eu vou usar esse protótipo para mostrar para vocês como é que vão ser as regras de Paladinos do Reino Ocidental quando ele vier para o Brasil. Só para você ter uma ideia, em Paladinos do Reino Ocidental acontece o seguinte. Você está na era medieval e você está na França e a França está sendo arduamente atacada pelos inimigos, pelos vikings, pelos sarracenos, pelos bizantinos, e você, como um nobre da cidade, você está pegando e juntando gente para tentar se defender ou melhorar as defesas da cidade. Só que você não está sozinho nessa, você vai receber a ajuda do rei na forma de paladinos que vão te ajudar rodada a rodada. Bom, primeira coisa é o seguinte, vocês vão ver que aqui os componentes são realmente componentes de protótipo, tá? Então as cartas, a maioria delas não tem fundo, tá? Tá tudo branco. Isso tudo vai ser modificado quando vier o jogo final, tá bom? Bom, eu já deixei mais ou menos os componentes aqui separados, porque como as cartas não têm fundo, fica um pouco difícil de você pegar e separar, então eu já deixei meio preparado aqui, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem em Paladinos do Reino Ocidental são esses tabuleiros aqui. No protótipo, eles são em 4 partes, mas no jogo final, até onde eu entendi, eles vão ser em 2 partes. Então você vai ter metade aqui e a outra metade aqui, né, formando uma linha completa, bem grande aqui, que é aonde grande parte dos acontecimentos de Paladinos do Reino Ocidental vai se passar. Então eu vou montar aqui. Muito bem, da mesma forma que o tabuleiro central, você também vai ter o tabuleiro do jogador, que também é dividido em 2 partes, a parte da esquerda e a parte da direita, que é onde todas as atividades dos jogadores vão acontecer, ok? Esse aqui, cada jogador vai receber um, e juntamente com cada um que vai receber, cada um tem um desenho aqui, e você vai receber o deck aqui que tem este desenho aqui como fundo. Esse deck aqui é o deck dos paladinos. E esse deck dos paladinos ele é igual para todos os jogadores. A única diferença, como eu falei, é a imagem de fundo que reconhece qual deck que é. Mas antes da gente falar disso aqui, vamos voltar a falar dos tabuleiros principais. Vou deixar essas pecinhas aqui por enquanto, vamos voltar a falar dos tabuleiros principais. No tabuleiro principal, a primeira coisa que você vai ter são essas cartas aqui, que são as cartas de taverna. Elas vão mostrar um desenho de uma taverna e dentro delas sempre uma quantidade de 4 trabalhadores distintos, ok? Que é o que você vai pegar no início de cada rodada. Então o que você vai fazer? Você vai dar uma boa embaralhada nessas cartas de taverna, e as cartas de taverna formam um monte fechado aqui embaixo do lado esquerdo do tabuleiro principal. Aí você tem aqui as cartas de suspeita, ok? Essas cartas de suspeita mostram esse lugar aqui meio escuso, né? E sempre uma moeda ali no meio, ok? Uma ou mais moedas ali no meio. Eventualmente tem algumas que não mostram moeda nenhuma. Você também vai dar uma embaralhada nessas cartas de suspeita e você vai deixá-las aqui em cima, junto aqui desse símbolo com as cartas pretas, ok? Bom, aí você vai ter essas cartas aqui são as cartas dos estrangeiros, são as cartas de quem está atacando a cidade, ok? Todas essas cartas aqui, elas vão sempre ter efeitos imediatos mostrados aqui, efeitos imediatos mostrados aqui, e um efeito permanente mostrado aqui. Dependendo da ação que você vai fazer, você vai se atentar a algum desses efeitos. Além disso, a carta tem um nome, obviamente, e aqui em cima ela tem um símbolo que mostra que tipo de guerreiro ela é. Pode ser bizantino, viking ou sarraceno, ok? E o que você vai fazer também você vai dar uma boa embaralhada nessas cartas aqui e formar um monte de compra fechado também aqui do lado direito do tabuleiro principal. Uma vez embaralhado, você vai abrir as 6 primeiras cartas, formando aqui embaixo, em cada espaço de carta aqui, formando os primeiros atacantes da cidade, ok? Os primeiros que vão atacar a cidade. Da mesma forma, você tem aqui os habitantes da cidade. Ok? As cartas de habitante, as cartas de cidadão. Aqui também, as cartas elas têm efeitos imediatos, têm efeitos mais permanentes, dependendo do que você vai fazer com elas, vai olhar um ou outro, ok? E da mesma forma, você vai dar uma embaralhada nelas e formar um monte de compra fechado também, só que do lado esquerdo do tabuleiro principal.
Depois de você embaralhar, você vai abrir as primeiras 5 cartas de habitantes e colocá-las aqui em cima do tabuleiro, aqui no lado esquerdo. São os habitantes que estão disponíveis no início já do jogo. Aí você tem aqui as cartas de ordem real, que são essas que tem um selinho vermelho. Essas cartas aqui, de um lado elas mostram um requisito que é o que o rei quer que você faça, ok? E você também vai dar uma boa embaralhadinha nelas, tá? E depois de embaralhar, você vai pegar e colocar 3 aqui fechadas, sem você saber quais são a princípio. As demais saem do jogo sem você saber quais são. Da mesma forma, você tem as cartas de favor real, que tem o sino verde. Essas cartas aqui te dão ações adicionais que você pode fazer além do seu próprio tabuleiro. Essas você também vai dar uma embaralhada, ok? E você vai colocá-las aqui nestes campos com o selo verde também fechado, sem você saber quais são. E as que não foram distribuídas também saem do jogo sem você saber. Essas aqui são as cartas de muro. As cartas de muro mostram o símbolo de um muro e mostram também algumas recompensas por você ter construído elas. Cada carta de muro tem uma recompensa distinta. O que você vai fazer é também embaralhá-las e formar um monte de compra fechado aqui no símbolo do muro, aqui no alto. E o último monte de cartas é esse monte de cartas de débito, ok? As cartas de débito têm 2 lados, do débito não quitado, que é essa aqui que está inteirinha, e do outro lado ela tem um débito quitado, que é uma carta rasgada. O que você vai fazer é colocá-las aqui no alto, no lado aqui do lado não quitado, voltado para cima. Por último, você tem aqui os habitantes. Os habitantes eles vêm em diversos tipos, em diversas cores. Cada cor representa uma profissão distinta. Você vai fazer um pool desses habitantes que é comum para todos os jogadores. Não existe cor de habitante por jogador, ok? Para preparar o tabuleiro do jogador, ok? Então ele vai montar o tabuleiro. Essas cartas de paladino, ele vai embaralhá-las e deixá-las aqui ao lado do tabuleiro, ok? Fechadas aqui ao lado do tabuleiro. E ele vai preencher alguns espaços aqui. Primeiro aqui você vai colocar as oficinas, você vai completar aqui com oficinas. Aqui você vai completar com monges, ok? E aqui você vai completar com entrepostos, que são esses vermelhinhos. E você tem aqui 3 marcadores de nível, ok? Um deles é para a tua força, que é o vermelho. O azul é de influência e o preto aqui é o de fé. Você vai colocar esses 3 marcadores aqui empilhados aqui no 0, ou um no ladinho do outro aqui no 0 da tua tabelinha, ok? No jogo final vai ter moedas também, ele não vem aqui nesse protótipo, então eu vou usar minhas fichinhas aqui de pôquer, ok? Você vai fazer um pool de moedas, tá bom? E aqui você vai ter que fazer o mercado de taxas, o depósito de taxas. E aqui tem uma colinha, ok? Então dependendo da quantidade de jogadores, você vai colocar uma quantidade de moedas aqui. Digamos que eu esteja jogando, por exemplo, em 3 jogadores, eu colocaria 7 moedinhas aqui. Cada jogador vai ganhar 3 moedas e, por último, mas não menos importante, você também tem marcadores de provisão na versão final do jogo, que são em saquinhos, vão ser uns saquinhos de cereais, ok? Saquinho de comida. Cada jogador vai receber 1 para início de jogo e o resto forma um pool comum a todos os jogadores. E aí, teoricamente, assim que todo mundo fizer isso, todo mundo já está pronto para começar. Bom, você vai definir então um jogador inicial e a partir disso vai funcionar assim. Cada jogador no início da rodada vai comprar cartas e decidir qual o paladino e qual a taverna que eles vão pegar. E a partir de então, quando chegar na vez do jogador, em sentido horário, começando pelo jogador inicial, quando chegar na vez do jogador, cada jogador vai decidir por uma única ação. Ou, se ele não quiser fazer mais ação nenhuma, ele passa. Uma vez que um jogador passou, ele saiu dessa rodada completamente, ok? Quando todos os jogadores passarem, acaba a rodada e a gente vai fazer uma preparação para a nova rodada e aí o jogo prossegue até o seu final. Bom, o início de cada rodada funciona de maneira bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar o marcador do jogador inicial e passar adiante. Então o jogador inicial vai ser, em sentido horário, sempre o próximo jogador. Isso só não é feito na rodada inicial porque você já começou decidindo quem é o jogador inicial.
Uma vez feito isso, a gente vai olhar em que rodada que a gente está e a gente vai pegar e abrir a carta aqui de ordem ou de favor real correspondente, mostrando qual que ela é, ok? Então na primeira rodada a gente abre essa, na segunda rodada a gente abre essa, aí tem uma coisa especial, na terceira rodada a gente vai abrir estas duas aqui, aí quarta, quinta, sexta e sétima rodada. O jogo tem 7 rodadas, acabou as 7 rodadas, acabou o jogo e a gente vai contar ponto. Em sequência, a gente vai pegar as primeiras cartas aqui do monte de taverna e a gente vai abrir a mesma quantidade de jogadores mais um, ok? Então nesse exemplo a gente estava jogando em 3 jogadores, eu vou abrir 1, 2, 3, mais uma, ok? As demais permanecem aqui no monte fechado. Aí, cada jogador vai começar a se importar agora com o seu próprio tabuleiro. O que ele vai fazer é que cada jogador vai pegar 3 cartas de paladino, as 3 cartas superiores de paladino, secretamente vai olhar quais elas são, vai escolher uma com a qual quer jogar, e essa uma ele vai deixar inicialmente fechada aqui neste monte. Aí, das outras duas, ele vai escolher uma para colocar de volta no topo do monte, e uma delas vai entrar embaixo do monte, ok? Isso significa que ele colocou no topo do monte, ele vai ver novamente na próxima rodada, a que ele colocou embaixo, dificilmente ele vai ver de novo, e essa aqui é a que ele vai usar. Assim que todos tiverem feito isso, a gente vai efetivamente abrir a carta. E aí a gente vai revelar qual é o paladino que vai estar ajudando cada jogador nesta rodada. Cada paladino ele mostra aqui em cima alguns trabalhadores que vão lhe ajudar, ele mostra também alguns modificadores nos atributos do jogador, e os atributos vão dizer o que você pode ou não pode fazer na jogada, e todos eles têm também uma habilidade especial que vai estar valendo naquela rodada em que aquele paladino estiver lhe ajudando. Assim que você pegar e revelar o seu paladino, você imediatamente vem aqui no estoque e pega os trabalhadores que ele lhe dá, ok? Esses trabalhadores vão ficar aqui no teu pool de trabalhadores disponíveis na rodada, ok? São os trabalhadores que você vai poder utilizar nesta rodada. Só que tem um detalhe importante, eu peguei os trabalhadores, mas esses modificadores de atributo eu não ganho eles são simplesmente temporários enquanto este paladino estiver me ajudando. O que eu vou fazer agora é o seguinte, cada jogador daí em sentido horário, começando com quem está com o símbolo de jogador inicial, vai pegar uma carta de taverna que vai trazer mais 4 trabalhadores para você. Então eu poderia, por exemplo, escolher esta aqui, ok? E aí eu pegaria um vermelho, um verde, um azul, um vermelho, um verde, um azul e um lilás. Trago esses trabalhadores aqui para o meu pool e esses são os 6 trabalhadores com os quais eu vou ter que me virar na minha rodada. Esta carta que eu usei vai para um descarte e próximo jogador escolhe uma, próximo jogador escolhe uma, próximo jogador escolhe uma. Assim que todos tiverem escolhido, vai sobrar uma carta aberta de taverna que ninguém escolheu, ela vai ser descartada na preparação para a próxima rodada. E aí a gente efetivamente está pronto para começar a rodada de ações. Como eu falei, cada jogador vai escolher uma única ação para ser realizada, vai realizá-la e vai passar a vez. Quando chegar na tua vez de novo, você tem o direito de realizar mais uma ação e assim por diante, enquanto você tiver trabalhadores ou enquanto você quiser realizar ações. Quando você não quiser mais realizar ações, você passa a vez e aí você sai completamente dessa rodada, vai ficar esperando todos passarem a vez. E como é que você faz ações? Bom, é para isso que você tem o teu tabuleiro aqui. O teu tabuleiro principal, existem vários espaços aqui para trabalhadores, ok? Que você pode alocar eles para realizar aquelas ações específicas. Existem espaços aqui que tem trabalhadores transparentes. Esses espaços são espaços em que pode entrar qualquer trabalhador. Porém, existem espaços em que tem uma cor, por exemplo, esse aqui é um espaço que tem um trabalhador verde, o que significa que neste espaço só pode entrar um trabalhador verde. Então vamos ação por ação? A primeira ação é o desenvolvimento. O desenvolvimento requer 2 trabalhadores quaisquer e ele serve para colocar as oficinas no seu tabuleiro. Muito bem, você vai pegar e ocupar ele com 2 trabalhadores, aí você vai ter que pagar uma taxa de 4 moedas, no início do jogo eu não tenho, mas digamos que eu tivesse aqui 4 moedas para pagar, eu vou pagar esse custo de 4 moedas para o estoque principal. Isso aqui é o depósito de taxas, ele funciona de uma forma completamente diferente, você nunca devolve dinheiro para lá, ok? Ele funciona bem diferente, eu vou falar disso depois. Então sempre que você pegar, receber dinheiro ou pagar dinheiro, você vai fazer isso com o estoque principal, tá bom?
Então você paga as 4 moedas e aí você vai pegar a tua oficina mais a esquerda possível. Você não pode pegar outra oficina, você só pode pegar a oficina mais à esquerda possível que ainda exista. E essa oficina você vai colocar em qualquer espaço de ação do lado direito do seu tabuleiro que tenha esses quadradinhos aqui em volta do símbolo do jogador, do símbolo do trabalhador, ok? Quando você coloca uma oficina, você faz com que aquele custo de trabalhador não seja mais necessário ser pago, caso você vá utilizar aquela ação. Então, se eu colocar uma oficina aqui, eu não vou precisar pagar esse trabalhador verde, só precisar pagar um trabalhador qualquer mais um trabalhador preto. Muito bem. E, além disso, assim que eu tiro uma oficina, eu libero aqui um símbolo, e este símbolo me diz que eu ganho imediatamente um trabalhador branco, ou seja, um operário. Falando em trabalhadores, uma coisa muito importante que eu esqueci. Esse operário roxo aqui, esse trabalhador roxo aqui, ele é um criminoso. E os criminosos são coringas, eles podem entrar em qualquer espaço, ok? Beleza? Maravilha! A minha segunda ação é a caçada. A caçada permite que eu coloque um trabalhador qualquer, ou um trabalhador qualquer mais um verde. Ok? E aqui tem uma coisa muito importante. Eu posso pegar e colocar um trabalhador qualquer numa rodada, mas se eu fizer isso, colocar apenas um trabalhador, eu não vou poder numa rodada posterior, numa jogada posterior, pegar e completar com o verde. Então eu tenho que decidir se eu vou fazer essa ação com um único trabalhador, que tem que ser o da esquerda primeiro, o de qualquer cor, ou se eu vou fazer isso imediatamente com 2 trabalhadores, daí tem que ser um de qualquer cor mais um verde, ok? O que eu ganho por essa ação? Eu vou ganhar por essa ação ou uma provisão, se eu usar um único trabalhador, ou 3 provisões no total, se eu usar 2 trabalhadores. Da mesma forma, a negociação funciona do mesmo jeito, só que com moedas. Um trabalhador qualquer, valendo uma moeda, ou um trabalhador qualquer mais um azul, valendo 3 moedas, e eu também não posso dividir isso em 2 ações diferentes. Recrutar, que está aqui embaixo, funciona mais ou menos da mesma forma, porém ele tem efeitos distintos dependendo se você utilizar um ou 2 trabalhadores. Quando você for recrutar, você vai interagir com as peças de habitantes, com as cartas de habitantes. Você vai trazer os habitantes para você, ok? Se você usar um único trabalhador, que aí pode ser qualquer um, que é o da esquerda, o que você vai fazer é que você vai mandar um dos habitantes para uma missão externa, e ele vai te dar apenas algumas recompensas imediatas. Quando você usar 2, você vai efetivamente trazer este habitante, a carta de habitante que você escolheu, para você, ok? Ela vai ficar contigo e ela vai te dar uma habilidade, eventualmente um efeito imediato, mas principalmente ela vai te trazer habilidades adicionais que você vai poder usar ao longo do jogo. Só que para utilizar a ação de recrutar não basta colocar os trabalhadores aqui. Você também tem que pagar eventualmente um custo em moedas que está mostrado aqui embaixo do habitante que você quiser. Os habitantes mais baratos são os que estão mais aqui próximos do centro do tabuleiro, e eles não têm custo nenhum. Esse custa uma moeda, 2 moedas, e a partir daqui você tem uma opção. 2 moedas ou pegar uma carta de débito para você, já vou falar sobre elas, e este último aqui, 3 moedas ou pegar uma carta de débito. Então, fora você ter que usar os trabalhadores, você também tem que pagar. Tendo pago, se você utilizou um único trabalhador, você só vai se importar com o ícone mostrado no canto superior direito da carta. Você vai realizar aquele ganho imediato e a carta é imediatamente descartada. Então imagine que, por exemplo, eu paguei uma moeda e eu peguei essa defensora aqui. Eu vou ganhar imediatamente 2 moedas provenientes do banco, que é aqui a recompensa dela aqui em cima, e esta carta seria imediatamente descartada, sai do jogo. Já, se eu utilizei 2 trabalhadores aqui embaixo, eu pagaria o custo. Por exemplo, aqui, vamos falar que eu paguei um custo alto aqui, paguei por esse gatekeeper aqui, ok? E o que acontece é que eu vou trazer esta carta para mim. Então você vai deixar essa carta aqui junto do seu tabuleiro, ok? Ela agora faz parte do pessoal que você controla. Você eventualmente vai ganhar algum efeito imediato, por exemplo, essa carta ainda traria uma moeda para mim, e você vai ganhar uma habilidade especial. Sempre que eu realizar uma ação de fortificar agora, eu ganho também uma moeda. Esta habilidade vai ficar contigo até o final do jogo. Porém, notem que, se você trouxe ele para cá, você não ganha a recompensa imediata mostrada no canto superior direito. Então você vai ter que escolher. Se você manda ele embora, você só ganha esta recompensa. Se você traz para você, você ganha eventualmente alguma recompensa e ganha também uma habilidade especial. O horário eu vou explicar lá no final, por último.
Conspirar é bastante interessante, eu vou colocar um trabalhador qualquer em conspirar, e imediatamente eu ganho um trabalhador roxo, um criminoso. Lembra, os criminosos são coringas, eles vão poder ser usados aonde você quiser. Só que um criminoso nunca vem sozinho. Sempre que você pegar um criminoso, você imediatamente vai comprar para você uma carta de suspeita, ok? Na carta de suspeita, como eu tinha mostrado originalmente, existe uma quantidade de moedas aqui, e essas moedas você vai retirar do depósito de taxas para você. Pode ser nenhuma, uma ou duas. Essa carta de suspeita fica aqui em cima, no canto superior direito do seu tabuleiro. Você vai simplesmente empilhando elas. Já que eu falei das moedas aqui, aí existe uma situação bastante específica que é o seguinte: se em algum momento acabarem as moedas daqui, vai acontecer uma inquisição. Uma inquisição. A inquisição funciona da seguinte forma. Primeiro a gente vai olhar. O jogador que tiver a maior quantidade de cartas de suspeita vai imediatamente ganhar uma carta de débito e perder metade das cartas de suspeita, arredondada para baixo, ok? Se existirem mais do que um jogador empatado na maior quantidade de cartas de suspeita, o que acontece é que daí todos esses empatados vão ganhar uma carta de débito e perder metade de suas cartas de suspeita arredondadas para baixo. Depois que isso é feito, a gente vai completar aqui o depósito de taxas com moedas provenientes do banco. Completar em quantas? Na mesma quantidade do início do jogo, tá aqui a colinha em 3 jogadores, seriam 7 moedas aqui que vão ser completadas. Opa, 3, 6, 7. Existem algumas cartas, alguns efeitos de cartas que funcionam quando acontece uma inquisição. Se você tiver uma dessas cartas, você vai realizar o efeito dela antes da inquisição, ok? Imediatamente antes da inquisição acontecer, tá bom? Muito bem! Agora vamos para as ações do lado direito do teu tabuleiro. As ações do lado direito do teu tabuleiro têm todas uma colinha. Em cima do nome delas tem sempre uma cor na esquerda e uma cor na direita. A cor na esquerda é o atributo que você precisa ter para poder realizar ela, e a cor na direita é o atributo que você vai ganhar por realizar aquela ação. Nunca vão ser a mesma cor. Então vamos começar com a nomeação. A nomeação, você vai nomear novos monges, ok? Como que funciona isso? Bom, nomear novos monges você precisa de 3 trabalhadores, um verde, um de qualquer cor e um preto. E, lembrando, se você colocou oficinas, você vai ter descontos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu tivesse uma oficina aqui, eu não precisaria pagar esse trabalhador verde, eu precisaria pagar apenas um de qualquer cor e um preto. Quando eu nomeio, eu vou pegar o meu monge mais à esquerda possível e eu vou levá-lo para o tabuleiro principal, para colocar ele aqui em algum destes campos aqui. Tá? Note que existem campos que só entram com alguma quantidade específica de jogadores. Por exemplo, estamos jogando em 3 jogadores, esse campo de 4 jogadores não entraria, tá bom? Além disso, como eu falei, você precisa ter o atributo de fé para poder colocar os monges aqui no tabuleiro principal. Quanta fé você precisa? Bom, embaixo de cada grupo de espaços tem aqui uma bandeirola mostrando a quantidade de fé necessária para colocar esse teu monge. Como eu tenho aqui, por exemplo, um modificador de 1, eu teria 0 fé, eu tenho 1 de fé. Com 1 de fé eu só consigo colocar neste espaço aqui. Aonde você colocar, você imediatamente recebe aquela recompensa. Por exemplo, aqui eu ganharia 2 moedas do estoque principal. Além disso, da onde o monge saiu é o que eu vou ganhar no meu atributo secundário, que é o atributo que eu ganho. No caso, o atributo azul, eu pegaria a bandeirinha azul aqui e moveria para cima um espaço. Porém, como quando eu interajo aqui com os habitantes, eu também tenho um custo a mais, só que o custo para os monges está em provisões. Os primeiros 3 monges que eu colocar, eu tenho que gastar uma provisão, os próximos 2, 2 provisões, e os últimos 2 eu tenho que gastar 3 provisões para cada um deles. A próxima ação é a fortificação, é fortificar. Fortificar, eu vou construir muros. Os muros vão ser construídos aqui no topo do meu tabuleiro e eles provêm desse monte aqui de cartas de muro. Eu vou precisar também aqui de 3 trabalhadores, um azul, um qualquer e um verde. E o atributo que eu estou levando em consideração aqui é esse azul, é a influência. Quanto de influência eu preciso? Eu vou precisar da influência da onde vai parar a carta de muro que eu vou colocar. Eu sempre vou colocar da esquerda para a direita, então a primeira carta é que eu não preciso de influência nenhuma. Porém, adicionalmente à influência, como os monges, eu também preciso de suprimentos. Então eu vou precisar aqui, por exemplo, de 1, 2, 2, 3 e 3 suprimentos, tá bom?
Sempre que você pegar e realizar a ação e pagar aquilo ali e tiver os atributos, lembrando, os atributos eu não preciso pagar, eu só preciso ter, tá bom? Mas as provisões eu preciso pagar, ok? Assim que eu pagar, eu vou comprar daí a próxima carta de muro, abro ela sempre vai mostrar uma recompensa, essa recompensa sempre vai ter pelo menos um avanço em força, que é o vermelho, ok? E ela vai mostrar mais alguma outra recompensa, que pode ser de tudo, pode ser dinheiro, pode ser gente. Nesse caso aqui eu ganharia mais 2 trabalhadores, um verde e um azul, se não me engano. E aí eu colocaria esta carta aqui no topo do meu baralho, já mostrando que este muro aqui já foi construído. A próxima aqui, a ação de guarnecer. Guarnecer eu vou colocar os meus postos avançados ali no tabuleiro, de forma extremamente similar a como eu colocaria os meus monges. Porém, a grande diferença é que os meus postos avançados necessitam de força, não de fé. Então o atributo que eu preciso é a força, e a força está mostrada aqui. 1, 3, 5, 7, 9 ou 11 para colocar lá. Eu preciso também de 3 trabalhadores, e da mesma forma que os monges eu vou precisar de provisões. Uma para cada uma das 3 primeiras, 2 para cada uma das 2 em sequência, e as 2 últimas 3 provisões cada. Quando eu faço essa ação, assim como os monges eu vou pegar um posto avançado e eu vou colocar no tabuleiro. Como por exemplo aqui eu tenho 1 de força, eu também só poderia colocar aqui. Obviamente eu não posso colocar em um espaço que já esteja ocupado. Então eu poderia colocar por exemplo aqui, e aí eu vou ganhar o que aquele símbolo está me trazendo, ok? Da mesma forma, eu livrei aqui um símbolo de uma bandeirinha de fé, eu imediatamente ganharia o atributo liberado por aquela peça. E eu sempre tenho que pegar as peças da esquerda para a direita. Muito bem, aí a gente tem a ação de absolver. Absolver é o seguinte, aqui embaixo, esse componente não existe no protótipo, vão existir vasinhos aqui, pecinhas cortadas no símbolo com o jeito de vasinho, e em cima delas vão ter números. 0, 1, 3, 5 e assim por diante, ok? Esse símbolo é o quanto você precisa de influência para você poder realizar aquela ação, sempre da esquerda para a direita. Então você vai precisar de 3 trabalhadores também. Além disso, você precisa da influência necessária para o próximo vaso. E você precisa pagar o que está mostrado aqui em cima em dinheiro. Então 1 dinheiro para a primeira, 2 para as próximas 3 e 3 dinheiros para cada uma das últimas 3. Quando você faz isso, você vai pegar o primeiro vasinho daqui e colocar em cima de algum dos espaços aqui que ainda não esteja ocupado. Quando você coloca em cima de algum dos símbolos aqui, você imediatamente ganha a recompensa mostrada aqui. Além disso, você vai poder pegar uma carta de suspeita que você tenha e descartá-la, ou seja, você vai colocar ela aqui embaixo do monte de cartas de suspeita. Poxa, se você tiver mais do que uma, a que tiver mais em cima é a que você descarta. Além disso, quando você faz uma absolvição, você revela um símbolo aqui de uma bandeira preta, você imediatamente ganha aquele atributo também. Aí, finalmente, as últimas 2 ações são como você interage aqui com os estrangeiros que estão vindo atacar a tua cidade. A primeira delas é o ataque, é realmente atacar eles. Para atacar eles você precisa de 3 trabalhadores, ok? E você precisa de força. O teu atributo força vai dizer qual desses aqui que você vai poder atacar conforme o símbolo de força mostrado em cima de cada um deles, tá bom? Então você tem que ter no mínimo aquela força para poder atacá-los. Porém, para o ataque existe uma outra forma de você conseguir força. Para cada nível de força que você não tiver, ou seja, para cada próxima carta que você queira atacar e você não tenha força suficiente, você pode pagar uma moeda para chegar nela. Então digamos que eu quero atacar essa carta aqui, mas poxa, só tenho 1 de força. Pô, com 1 de força eu só poderia atacar essa, mas eu quero essa. Então eu posso pagar 1, 2, 3 para chegar nela. Eu pago esses aqui ao banco, e aí sim eu poderia atacar uma carta na qual eu, pela minha força sozinho, eu não chego. Isso equivale a dizer que eu poderia pagar uma moeda a cada 2 de força que me faltam. Muito bem, quando eu ataco alguém, eu só estou interessado nos ícones no canto superior direito daquela carta. Então eu vou ganhar os atributos que estão ali, que sempre vão ter pelo menos uma influência, e outros ganhos imediatos. Nesse exemplo eu ganharia 1 no azul, na bandeirinha azul, e eu ganharia 2 moedas.
Uma vez ganhe as recompensas do ataque, essa carta que eu ataquei, ela vem aqui para lá, para o lado do meu tabuleiro, ela vai ficar aqui no lado do meu tabuleiro fechadinha aqui, mostrando que esse guerreiro eu ataquei e ganhei. Porque dependendo dos guerreiros que você atacou e ganhou, dependendo das combinações de objetivos que você tiver aqui embaixo, já vou falar sobre isso, você vai poder ganhar pontos por ela, tá bom? A última ação é a conversão. A conversão eu também preciso de 3 trabalhadores e eu vou interagir aqui com os atacantes. Porém, o que eu vou fazer é converter eles para o meu lado, ok? Só que para conversão o que você vai precisar é fé. Então você vai olhar a fé mostrada aqui no topo de cada carta para você ver o que você pode converter. Você tem que ter no mínimo aquela fé, e a fé, ao contrário da força para o ataque, você não pode pagar com dinheiro. Nesse exemplo, minha fé hoje está em 2, ok? Mas eu estou com o Paladino Anzés, que dá mais 1 de fé, então eu tenho fé 3 nessa rodada. Então eu poderia converter algum desses 2 aqui. Quando eu faço isso, eu vou pegar a carta que eu converti e eu vou colocar ela aqui no canto inferior do meu tabuleiro, mostrando só os ícones dela, ok? Porém, note que o primeiro campo não tem custo nenhum, porém os demais campos vão ter custo em moeda, que eu também vou ter que pagar para poder fazer a conversão. Quando eu converto alguém, o que me interessa são os símbolos mostrados na parte inferior da carta. Eu vou ganhar qualquer símbolo imediato que está aqui, por exemplo, ela vai me dar 1 de força, e eu vou pegar e ganhar uma possibilidade de pontos no final do jogo. Cada uma dessas cartas aqui me traz uma possibilidade de pontos no final do jogo. Muito bem, agora finalmente vamos voltar aqui para orar, ok? Orar você precisa de um trabalhador preto ou um trabalhador coringa, né? Quando você faz isso, você vai pagar 2 moedas e, após fazer isso, você vai pegar uma ação qualquer desse lado e retirar todos os trabalhadores de lá e colocar no estoque. Esses trabalhadores saem de lá, voltam para o estoque comum, e aqui isso significa que aquela ação está livre para eu utilizar de novo, porque uma ação usada eu não posso usar de novo. Muito bem, fora as ações que eu tenho aqui, a partir do momento que forem abertos aqui os favores reais, eu vou ter ações adicionais que eu vou poder fazer. Então essa ação, por exemplo, eu colocaria um trabalhador qualquer e ganharia 2 criminosos. Lembrando, sempre que eu ganho um criminoso, eu ganho cartas de suspeita. Assim que eu não quiser ou não tiver mais ações para fazer, eu passo a vez e não participo mais da rodada. Só tem uma coisa que eu tenho que fazer quando eu passo. Assim que eu passar, todos os trabalhadores que eu coloquei em algum lugar de ação são devolvidos para o estoque comum. Então eu não fico com trabalhador nenhum. Agora, se teve trabalhadores que sobraram na minha mão que eu não utilizei, eu vou poder escolher 3 deles, apenas 3 deles, para ficar comigo para a próxima rodada. Qualquer outros eu tenho que pegar e devolver ao estoque comum também. E assim que todos os jogadores passaram, a gente vai preparar a próxima rodada. Preparar a próxima rodada é extremamente simples. Qualquer trabalhador que tenha sobrado aqui no tabuleiro, trabalhador, não esses postos avançados e monges, trabalhador que tenha sido colocado aqui nas cartas de favor. Esses trabalhadores também são devolvidos para o estoque comum. A gente vai descartar qualquer carta de taverna que tenha sobrado e a gente vai descartar qualquer carta de habitante que tenha sobrado no campo mais à direita e qualquer carta de estrangeiro que tenha sobrado no campo mais à esquerda, ou seja, os campos de menor valor. Essa carta é descartada, essa carta é descartada. Aí todas as demais cartas são escorregadas para o seu extremo, ok? E a gente vai completar com cartas de cada monte, ali os espaços que faltam. Cartas de habitante aqui em cima, cartas de estrangeiro aqui embaixo. Existe um detalhe quanto às cartas de estrangeiro e de habitante: se o monte acabar, simplesmente acabou. Você não vai embaralhar de novo o descarte de cartas de estrangeiro ou de habitantes. Eles são feitos para terem aquela quantidade e se acabar, acabou. Aí você vai abrir a quantidade de cartas de taverna igual a quantidade de jogadores mais 1, e as cartas de taverna, ao contrário das habitantes e estrangeiro, elas não têm limite. Se acabar esse monte, aí sim você vai pegar o descarte, reembaralhar e abrir novas, ok? E aí, o jogador inicial vai passar o marcador do jogador inicial para o próximo jogador, então o próximo jogador passa a ser o jogador inicial daquela rodada, e aí cada jogador vai fazer o que fez da primeira vez, ele vai pegar de volta 3 cartas de paladino, e olhar secretamente, escolher com qual dessas 3 ele vai querer jogar esta rodada. Uma carta vai para o topo do monte e a outra carta vai para baixo do seu próprio monte. E aí, começando com o jogador inicial, cada jogador
revela qual foi o paladino escolhido para essa jogada, recebe os seus trabalhadores, e aí em sentido de jogo, cada jogador escolhe uma carta de taverna e seguimos para uma nova rodada. Um último detalhe, cartas de débito. As cartas de débito, elas têm o lado, sempre que você receber uma, você vai receber ela com o lado de não quitado virado para cima. Se você tiver uma carta dessa no final do jogo, você vai perder 3 pontos. Porém, existem formas de você quitar cartas de débito, que é, por exemplo, com este símbolo aqui. Quando você quita uma carta de débito, você vai virá-la ao contrário, e aí você mantém ela com você, mas virada como quitada, essa rasgada aqui, e aí ela vai te trazer 1 ponto no final do jogo, ok? Fora isso, existem alguns ícones que mostram uma carta preta com um X, uma carta preta com um X. Quando você vê uma carta preta com um X, é destruir uma carta de débito. Destruir uma carta de débito, você vai pegar uma carta de débito que você tem, que está não quitada, e simplesmente devolvê-la ao monte de cartas de débito. Muito bem, e o jogo procede pelas 7 rodadas, e quando chegar no final da 7ª rodada, a gente vai fazer pontos. Bom, você vai fazer pontos por diversas coisas. A primeira coisa que você vai fazer pontos é pelas ordens reais. Vocês lembram? Existem 3 ordens reais que mostram uma quantidade de determinada ação. Por exemplo, essa primeira aqui mostra ordenar monges. Então você vai olhar se você ordenou no mínimo aquela quantidade de monges. No caso, eram 5 monges. Se eu tiver ordenado realmente no mínimo 5 monges, eu vou ganhar a quantidade de pontos mostrada aqui. A primeira 4, essa aqui vale 6 e essa aqui vale 8 pontos. Além disso, você ganha pontos pela posição dos teus atributos aqui, conforme essa bandeirinha amarela. E você ganha ponto também por ter feito muito determinada ação. Então, por exemplo, por desenvolver, se você tiver desenvolvido até as últimas 3 aqui, você vai ganhar 1, 3 ou 6 pontos. Da mesma forma, 2, 5 e 9 para monges, 2, 5 e 9 para os postos avançados e 1, 3 e 6 para os últimos 3 vasos. Você também vai ganhar pontos positivos ou negativos pelos débitos não quitados ou quitados que você tiver, e todas as conversões que você tiver vão te dar pontos de acordo com os quesitos dela. Por exemplo, se você tiver esse cara aqui convertido, você ganharia 1 ponto para cada 2 monges que você ordenou, ok? Por último, mas não menos importante, tudo que sobrou com você na tua mão vale ponto também. A cada 3 peças que você tiver, seja ela dinheiros ou provisões, você ganha 1 ponto. Quem tiver a maior quantidade de pontos ganha o jogo. Se der empate, quem fez a maior quantidade de pontos pelas ordens reais é quem ganha. Se der empate, quem tiver a menor quantidade de cartas de suspeita é quem ganha. Se ainda der empate, aí o jogo termina empatado. E basicamente, isso vai ser Paladinos do Reino Ocidental. Como eu falei, Paladinos do Reino Ocidental é um novo jogo da Garphill Games que a MeepleBR vai trazer para o Brasil, e como eu tinha falado, eu consegui essa cópia aqui antecipada para fazer esse vídeo aqui de regras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele. Se tiverem alguma dúvida quanto a Paladinos do Reino Ocidental, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu tento tirar a dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!